No enterro da minha avó, a única coisa que não faltava era a falsidade, gente chorando sem lágrima. Abraços frios. Parentes que passaram anos sem visitá-la agora disputando quem parecia mais abalado diante do caixão, mas havia algo pior que aquilo, a pressa. Minha avó mal tinha sido enterrada e já existiam cochichos sobre casa, joias, terrenos e contas bancárias. Eu observava tudo em silêncio no fundo da sala da antiga casa dela, tentando respirar em meio ao cheiro de café velho, flores mortas e ambição. Foi então que ouvi minha tia dizer baixinho para minha mãe: espero que aquela velha não tenha feito nenhuma loucura no testamento. Velha, minha avó tinha nome. Tinha história. Tinha cicatrizes. E ninguém ali parecia lembrar disso. Se essa história está te tocando, comenta aqui embaixo de onde você está assistindo e que horas são aí. Minha avó, Dona Alzira, não era mulher de muito carinho visível. Nunca foi de abraçar ou repetir eu te amo. Mas existia uma calma nela que fazia a gente se sentir protegido sem entender exatamente por quê. Quando eu era criança, costumava dormir na casa dela durante as férias. Lembro das noites silenciosas, do relógio antigo na parede e da forma como ela sempre trancava uma porta específica do corredor antes de dormir. Eu perguntava o que havia ali, ela respondia sempre a mesma coisa: tem coisas que uma criança não precisa carregar. Na época achei estranho. Anos depois, aquela frase voltou para mim como uma sombra. A leitura do testamento aconteceu no fim da tarde, a família inteira se reuniu na sala principal da casa. Minha mãe sentada ereta no sofá. Meu tio Mauro andando de um lado para o outro como se já fosse dono de tudo. Minha tia Sônia mexendo no celular enquanto fingia tristeza. O advogado abriu a pasta devagar, e então começou: a casa do litoral ficou para Mauro. As aplicações financeiras foram divididas entre minhas tias. Joias antigas ficaram para minha mãe. Cada nome anunciado parecia aliviar alguém, até chegar em mim. O advogado ajustou os óculos, para Clara de Almeida. Todos olharam. Dona Alzira deixou uma carta pessoal. Silêncio, só isso. Minha tia soltou um riso curto. Ela sempre foi estranha contigo. Meu tio balançou a cabeça. Uma carta? Depois de tudo? Minha mãe evitou olhar para mim, e eu não senti raiva, só um vazio estranho. O advogado me entregou um envelope envelhecido, dobrado com cuidado. Meu nome estava escrito à mão na frente, a letra dela. Naquele instante, pela primeira vez desde o enterro, senti vontade de chorar. Passei os dedos devagar sobre o papel amarelado. Minha tia comentou: espero que pelo menos tenha dinheiro dentro. Alguns riram baixo. Não respondi, porque alguma coisa dentro de mim dizia que aquilo não era simples. Minha avó nunca fazia nada sem motivo. Guardei o envelope na bolsa sem abrir. O clima na sala começou a mudar rápido. O luto desapareceu completamente e deu lugar a discussões sobre venda de imóveis, divisão de imóveis e documentos. Minha mãe se aproximou. Você ficou chateada? Não. Ela já tinha ajudado você bastante. Ajuda. Estranho como famílias transformam amor em contabilidade. Eu só queria entender por que ela deixou isso pra mim. Minha mãe hesitou por um segundo. Foi rápido. Mas eu percebi. Porque vocês eram próximas, respondeu. Mentira pequena. Daquelas que parecem improvisadas. Minha avó me amava, sim. Mas existia outra coisa ali. Algo que minha mãe claramente não queria conversar. Saí da sala e fui até o corredor antigo da casa. Tudo permanecia igual. O papel de parede gasto. O cheiro de madeira antiga. O relógio baixo marcando segundos lentos. E a porta, a mesma porta trancada da minha infância. Parei diante dela. Meu coração acelerou sem motivo lógico. Passei a mão na maçaneta. Trancada, como sempre. Ela nunca deixava ninguém entrar aí. Levei um susto. Era Gabriel. Meu primo de 10 anos, estava parado atrás de mim segurando um copo de refrigerante. O que tem lá dentro? Perguntei. Ele deu de ombros. Minha mãe fala que era quarto da bagunça. Mas a forma como falou parecia ensaiada. Como criança repetindo versão pronta. Você acredita nisso? Ele olhou para os lados antes de responder baixo. Uma vez ouvi vó Alzira chorando aí dentro. Senti um arrepio subir pelos braços. Quando? Uns meses atrás. Ela estava sozinha? Gabriel demorou.
Parecia que estava conversando com alguém. O menino falou aquilo com naturalidade. Como se não percebesse o peso da frase. Antes que eu perguntasse mais, minha tia apareceu no corredor. Gabriel, para de inventar coisa. O menino abaixou os olhos imediatamente. Ela segurou o braço dele com força demais. Vai para a sala. Ele saiu em silêncio. Minha tia então me encarou. Não começa a criar mistério onde não existe. Eu só fiz uma pergunta. Ela cruzou os braços. Sua avó gostava de drama. Drama, engraçado. Famílias sempre chamam de drama aquilo que tentam esconder. Naquela noite voltei para meu apartamento levando apenas minha bolsa. E a carta? Fiquei quase 1 hora olhando para ela sobre a mesa sem coragem de abrir. Lá fora chovia fino. O apartamento parecia silencioso demais. Finalmente respirei fundo e rasguei o envelope com cuidado. Dentro havia apenas uma folha dobrada. Comecei a ler. Clara, se você está lendo isso, significa que eu não consegui consertar meu maior erro em vida. Meu coração acelerou. Continuei. A família vai procurar dinheiro. Mas existe uma coisa muito mais importante escondida nesta casa. Franzi a testa. As chaves estão onde sempre estiveram. E o nome que nunca deixaram você ouvir. É Helena. Helena, eu nunca tinha escutado aquele nome. A carta continuava. Antes de acreditar no que vão dizer, entre no quarto. Senti o estômago gelar. Olhei lentamente para a última linha escrita pela minha avó. E quando entrar? Prepare seu coração. Fiquei imóvel. A chuva batia mais forte na janela. Então percebi algo que me fez perder o ar. No canto inferior da folha existia uma pequena mancha. Não parecia água, parecia lágrima. Eu quase não dormi naquela noite. A carta ficou aberta sobre a mesa enquanto a chuva atravessava a madrugada inteira, como se o mundo lá fora soubesse que alguma coisa antiga estava começando a voltar. Helena, o nome não saía da minha cabeça. Tentei lembrar se já tinha ouvido aquilo em alguma conversa de família, alguma fotografia antiga, algum aniversário, qualquer coisa, nada. Era como se aquela pessoa jamais tivesse existido, e talvez fosse exatamente isso que alguém queria. Levantei da cama pouco antes das 6 da manhã e reli a carta mais 3 vezes. As chaves estão onde sempre estiveram. Que chaves? Minha avó nunca escrevia frases aleatórias. Cada palavra dela parecia escolhida com pinça. Peguei o celular e liguei para minha mãe. Ela atendeu com voz cansada. Clara? Aconteceu alguma coisa? Quem é Helena? Silêncio, longo demais. Ouvi apenas a respiração dela do outro lado. Mãe? Por que está perguntando isso? Meu coração acelerou. Então ela existiu. Clara. Quem era? Outra pausa. Depois veio a resposta mais estranha possível. Você precisa deixar certas coisas enterradas. Senti frio imediatamente. Enterradas? Mãe, do que você está falando? Escuta. Sua avó colocava ideias na cabeça das pessoas. Ela escreveu uma carta para mim. Quando falei isso, ouvi algo cair do outro lado da linha. Mãe? Você abriu? A pergunta saiu rápida demais. Assustada demais, abri. Silêncio outra vez, então ela falou baixo. Não volta naquela casa sozinha. A ligação caiu. Fiquei parada no meio da cozinha tentando entender o que acabará de acontecer. Minha mãe nunca foi mulher emocional. Sempre controlada, prática, distante até, mas naquela ligação. Ela parecia com medo, medo de verdade. Olhei novamente para a carta. Entre no quarto. Às 8 da manhã eu já estava dirigindo de volta para a antiga casa da minha avó. O céu continuava cinza. As ruas molhadas refletiam postes e árvores como se tudo estivesse meio apagado. Quando cheguei, encontrei a garagem cheia. Meu tio Mauro supervisionava 2 homens carregando móveis. Minha tia Sônia discutia com alguém pelo telefone. O luto oficialmente havia terminado. Assim que me viu, Mauro franziu a testa. Voltou para quê? Tinha esquecido umas coisas. Ele deu um sorriso torto, ou veio procurar tesouro? Ignorei. Entrei na casa tentando parecer calma. O corredor antigo continuava silencioso. A porta trancada ainda estava lá, mas agora eu percebia detalhes que antes tinham passado despercebidos. Arranhões perto da fechadura. Marcas antigas no chão.
Como se móveis pesados tivessem sido arrastados muitas vezes para dentro e para fora daquele quarto. Meu coração batia forte, as chaves estão onde sempre estiveram. Fechei os olhos tentando lembrar da minha avó. Então veio à memória, a caixa de costura. Desde que eu era criança, ela guardava uma caixa de madeira antiga em cima do armário da cozinha. Nunca mudava de lugar, fui até lá rapidamente, a cozinha estava parcialmente desmontada. Gavetas abertas, panelas empilhadas, sacolas espalhadas, mas a caixa continuava no topo do armário. Subi numa cadeira e a peguei, minhas mãos tremiam, abri devagar, linhas, agulhas, botões antigos, fotografias pequenas, e no fundo, uma chave enferrujada. Meu estômago gelou. Clara? Quase derrubei tudo. Era Gabriel novamente, parado na porta da cozinha. Você encontrou. A forma como ele falou me deixou imóvel. O quê? A chave. Como você sabe disso? O menino hesitou, depois entrou devagar na cozinha. Vó Alzira falava que um dia você ia abrir. Arrepios atravessaram meu corpo inteiro. Ela falou isso pra você? Gabriel assentiu. Ela dizia que você era a única que ainda escutava direito. Engoli seco. Gabriel. Quem é Helena? O rosto dele mudou na hora. Como criança que reconhece assunto proibido, eu não devia falar. Por quê? Ele olhou para o corredor antes de responder baixo. Porque minha mãe fica nervosa. Antes que pudesse continuar, ouvimos passos. Minha tia surgiu na cozinha imediatamente. Gabriel. A voz dela veio dura. O menino se afastou na mesma hora. Minha tia olhou para a chave na minha mão e empalideceu. Foi rápido. Mas eu vi. O que você está fazendo? Nada. Essa chave não abre nada importante. Então por que você parece assustada? Ela cruzou os braços. Você está imaginando coisas. Minha mãe disse para eu não voltar aqui sozinha. Aquilo acertou ela como um tapa invisível. Por um segundo, vi algo raro, culpa. Depois desapareceu. Escuta bem, ela falou baixo. Sua avó inventava histórias. Principalmente no fim. No fim? Ela confundia passado com realidade. Mentira, eu percebi imediatamente, não porque tivesse provas. Mas porque pessoas mentindo sobre o passado sempre exageram na tentativa de parecer tranquilas. Minha tia então segurou o braço do filho. Vamos embora. Gabriel olhou para mim enquanto era levado, e antes de desaparecer no corredor, cochichou. Ela desenhava flores amarelas. Fiquei parada tentando entender. Flores amarelas. Minha tia praticamente arrastou o menino dali. Esperei alguns minutos até a casa ficar silenciosa outra vez, então caminhei lentamente pelo corredor segurando a chave. Cada passo parecia mais pesado. Parei diante da porta, o coração acelerado. As mãos frias. A sensação estranha de que minha vida estava prestes a mudar sem volta. Encaixei a chave na fechadura. Ela girou, devagar. Com dificuldade. Como algo que não era aberto havia muitos anos, o clique ecoou pelo corredor inteiro. Segurei a maçaneta, respirei fundo, e abri. O cheiro veio primeiro, madeira velha. Poeira. Tempo parado, a luz do corredor entrou lentamente no quarto escuro, e então eu vi uma cama pequena encostada na parede. Brinquedos antigos no chão. Um cavalinho de madeira quebrado. Livros infantis cobertos de poeira. Aquilo não era um depósito, era quarto de criança. Meu coração disparou. Entrei devagar, as cortinas permaneciam fechadas havia anos. O ar parecia preso no passado. Passei os dedos sobre uma comoda antiga. Havia desenhos infantis espalhados em cima dela, casas, flores, sol, árvores, flores amarelas. Gabriel sabia, todos sabiam alguma coisa. No centro do quarto havia uma fotografia virada para baixo. Peguei lentamente, e quase perdi o ar. A foto mostrava minha avó mais jovem, segurando uma menina de talvez 6 anos. Uma menina muito parecida comigo. No verso da fotografia estava escrito, Helena, verão de 1989. Ouvi um barulho no corredor, passos rápidos, depois a voz da minha mãe, Clara. Virei assustada. Ela apareceu na porta completamente pálida. Quando viu o quarto aberto, começou a chorar. Eu nunca tinha visto minha mãe chorar daquele jeito.
Não era tristeza comum. Nem saudade. Nem luto, era pânico. Ela ficou parada na porta do quarto como alguém que acabou de encontrar um fantasma depois de passar anos fingindo que ele não existia. Mãe. Ela enxugou o rosto rapidamente, tentando recuperar o controle. Fecha essa porta. Olhei em volta mais uma vez. O quarto parecia congelado no tempo, a cama infantil perfeitamente arrumada. Os brinquedos intactos. Os desenhos espalhados como se alguém fosse voltar a qualquer momento. Aquilo não era abandono, era preservação. Quem era Helena? Minha mãe respirou fundo. Vamos conversar lá fora. Não. Ela me encarou, pela primeira vez em muitos anos. Percebi medo real nos olhos dela. Clara, por favor. Levantei a fotografia lentamente. A menina da foto era quem? Minha mãe demorou para responder, então falou quase num sussurro. Sua tia. O chão desapareceu sob meus pés. O quê? Sua tia Helena. Olhei outra vez para a fotografia. A menina realmente tinha traços familiares. Os olhos. O formato do rosto. O jeito de sorrir. Mas aquilo não fazia sentido. Eu só tenho 2 tios. Não. Minha mãe fechou os olhos. Você tinha 3. O silêncio dentro daquele quarto ficou pesado demais. Senti um arrepio atravessar minhas costas enquanto tentava encaixar peças impossíveis. Por que ninguém nunca falou dela? Minha mãe passou a mão pelo rosto. Porque existiam pessoas cansadas de esconder coisas. E ela parecia uma delas. Porque depois do que aconteceu? Sua avó proibiu. Do que aconteceu? Ela hesitou, e nesse momento percebi algo importante. Minha mãe não queria mentir. Mas também não sabia como dizer a verdade. Sentei lentamente na beira da cama infantil. O colchão afundou levemente, soltando poeira antiga no ar. Minha mãe continuava parada perto da porta. Como se entrar completamente naquele quarto ainda fosse difícil mesmo depois de décadas. Helena desapareceu quando tinha 7 anos. Meu coração acelerou. Desapareceu? Ela sentiu devagar. A polícia procurou durante meses. E nunca encontraram? Minha mãe desviou os olhos. Aquilo respondeu antes da boca dela. Vocês sabem de alguma coisa? Não. A resposta veio rápida demais, assustada demais. Levantei imediatamente. Mãe. Ela começou a chorar outra vez. Você não entende. Então me faz entender. Olhei ao redor do quarto novamente. Os desenhos. Os brinquedos. As flores amarelas. Tudo parecia carregar uma tristeza tão antiga que quase dava para tocar. Por que o quarto ficou intacto? Minha mãe demorou. Porque sua avó nunca aceitou. Aceitou o quê? Que Helena tivesse ido embora. A frase bateu errado dentro de mim. Não parecia descrição de desaparecimento. Parecia culpa. Mãe. O que realmente aconteceu aqui? Ela abriu a boca para responder, mas passos fortes surgiram no corredor. Meu tio Mauro apareceu, e a expressão dele mudou imediatamente ao ver o quarto aberto. O que vocês estão fazendo? Minha mãe secou o rosto rápido. Nada. Ele olhou para mim, depois para a fotografia na minha mão, e então algo assustador aconteceu. Meu tio ficou branco, não nervoso. Não irritado, aterrorizado. Quem abriu essa porta? Eu. Ele avançou um passo. Você não devia estar aqui. Por quê? Porque isso não é da sua conta. Ela era minha tia. Ela era passado. Passado, outra palavra usada por famílias quando querem esconder cadáveres emocionais. Minha avó deixou uma carta. Aquilo mudou tudo. Meu tio congelou. Que carta? Para mim. Mãe. Ele olhou para minha mãe imediatamente. Você deixou ela ler? Minha mãe respondeu baixo. Eu não sabia. Os dois se encararam daquele jeito estranho que adultos usam quando compartilham segredos antigos. Então percebi. Eles sabiam muito mais do que estavam dizendo. Mauro. Falei firme. O que aconteceu com Helena? Ele respirou fundo. Depois respondeu seco. Ela fugiu. Mentira. Eu senti imediatamente. Não porque tivesse provas. Mas porque ninguém mantém quarto de criança intacto por décadas quando acredita em fuga? Uma menina de 7 anos não foge sem motivo. Ele cruzou os braços.
Você está transformando tragédia em investigação. E vocês transformaram uma criança em silêncio. Aquilo atingiu ele. Os olhos endureceram. Escuta aqui, Clara. Sua avó passou anos obcecada por isso. Não vou deixar você fazer o mesmo. Obcecada. Ou culpada? O tapa veio antes que eu percebesse. Minha mãe. O som ecoou pelo quarto inteiro. Fiquei imóvel. Ela parecia tão assustada com o que eu disse quanto comigo. Não fala assim da sua avó. Levei a mão ao rosto lentamente. Minha mãe começou a chorar imediatamente depois, como alguém que bateu mais em si mesma do que nos outros. Mãe, você não sabe o que aquela mulher carregou. Olhei para ela, e naquele instante entendi outra coisa. Minha mãe também era vítima de algo. Talvez todos naquela família fossem. Meu tio interrompeu. Fecha esse quarto. Não. Minha própria voz me assustou. Pela primeira vez eu estava com raiva de verdade. Vocês apagaram uma criança da família inteira. Foi melhor assim. Melhor para quem? Silêncio. Então ouvi uma voz baixa atrás de nós. Ela cantava. Todos viraram. Gabriel estava parado no corredor novamente, segurando um desenho nas mãos. Minha tia apareceu correndo logo atrás dele. Gabriel. Mas o menino entrou no quarto antes que ela o impedisse. Olhou diretamente para mim. Vó Alzira falava que Helena cantava quando tinha medo. O ar ficou pesado imediatamente. Minha tia puxou o filho pelo braço. Para com isso. Mas Gabriel começou a chorar. Você falou que ela era inventada. Ninguém respondeu. O menino então ergueu o desenho. Eu achei isso no porão. Peguei lentamente da mão dele. Era um desenho infantil antigo. Uma menina escondida debaixo de uma cama. Flores amarelas nas paredes. E uma frase escrita com letra tremida. Quando eles brigam eu fico quietinha. Meu sangue gelou. Na parte inferior havia uma assinatura infantil. Helena. Olhei imediatamente para minha mãe. Ela estava destruída. Meu tio parecia prestes a explodir. Minha tia apenas chorava em silêncio. E naquele instante percebi algo terrível. O desaparecimento de Helena não tinha sido o começo da tragédia daquela família, tinha sido consequência dela. Então notei outra coisa no desenho, uma figura masculina desenhada perto da porta, muito alta, muito escura, sem rosto, e atrás da folha, escrito a lápis quase apagado, ele prometeu que ninguém ia me achar. Ninguém falou por vários segundos. O desenho tremia nas minhas mãos enquanto Gabriel se escondia atrás de mim sem perceber. Minha tia finalmente puxou o filho com força. Chega. Você não devia ter mexido no porão. Mas você disse que não tinha nada lá. Gabriel. O menino se calou na hora. Meu tio Mauro arrancou o papel da minha mão. Isso acaba agora. Mas antes que ele rasgasse o desenho, minha mãe segurou o braço dele. Não. Todos olharam para ela, inclusive eu, porque aquela talvez tivesse sido a primeira vez em anos que minha mãe contrariava meu tio. Já chega de esconder, ela falou baixo. Mauro ficou furioso imediatamente. Você enlouqueceu? Talvez a gente já estivesse enlouquecido há muito tempo. O silêncio que veio depois pareceu abrir rachaduras invisíveis na casa inteira. Minha tia começou a chorar mais forte. Gabriel me puxou pela manga discretamente. Ainda tem mais. Olhei para ele. Mais o quê? Ele apontou para baixo da cama. Meu coração acelerou. Abaixei devagar. O espaço sob a cama estava escuro, tomado por poeira antiga e caixas esquecidas. Mas havia algo lá no fundo, uma pasta azul. Puxei cuidadosamente. Mauro avançou imediatamente. Clara. Não. Ignorei. Abri a pasta. Dentro havia dezenas de desenhos infantis. Todos feitos pela mesma criança. Todos assinados por Helena. O quarto inteiro ficou silencioso enquanto eu passava as folhas lentamente. No começo eram desenhos normais, casas, flores amarelas, a avó sorrindo, um cachorro, árvores. Depois começaram a mudar, as cores desapareceram primeiro, em seguida surgiram riscos fortes, portas fechadas, uma menina escondida, uma mulher chorando no chão. Minha mãe levou a mão à boca. Então encontrei um desenho diferente. Nele havia uma mesa de jantar, todos os membros da família desenhados ao redor, mas um homem aparecia completamente rabiscado de preto, sem rosto novamente, em cima da imagem, escrito com letra infantil. Ele fica bravo quando eu conto. Senti o estômago afundar. Mãe.
Ela começou a balançar a cabeça antes mesmo da pergunta. Não. Quem era ele? Ninguém respondeu. Então percebi outra coisa. Em vários desenhos existia sempre o mesmo detalhe, uma janela pequena no canto, com grades. Meu coração começou a bater mais forte. Esse quarto tinha grades? Minha tia chorou imediatamente. Meu tio fechou os olhos. Minha mãe respondeu quase sem voz. Teve uma época. Por quê? Ela não conseguiu responder. Então Gabriel falou. Por que crianças às vezes quebram silêncios que adultos alimentam há décadas? Vó Alzira falava que Helena tinha medo de fugir. O ar sumiu dos meus pulmões. Fugir de quem? Ele apontou para o homem rabiscado nos desenhos. Olhei novamente para a figura sem rosto. E pela primeira vez senti medo real daquela história. Não curiosidade. Não mistério, medo. Porque agora existia uma possibilidade horrível crescendo dentro da minha cabeça. E se Helena nunca tivesse desaparecido? E se ela tivesse sido escondida? Levantei rapidamente. Eu quero a verdade. Mauro explodiu. A verdade destruiu essa família. Então ela já estava destruída. Ele avançou até mim furioso. Você não sabe o inferno que virou essa casa. Então me conta. Minha mãe começou a chorar desesperadamente. Para! O grito dela atravessou o quarto inteiro. Todos congelaram. Ela respirava com dificuldade agora. Como alguém cansado de segurar peso demais, então sentou lentamente na cama infantil, e falou algo que fez minha pele gelar. Helena dizia que tinha alguém entrando aqui à noite. Ninguém se moveu. Minha mãe continuou olhando para o chão. No começo acharam que era imaginação de criança. Minha tia começou a soluçar. Depois ela começou a esconder desenhos. Olhei imediatamente para a pasta nas minhas mãos. Minha mãe assentiu devagar. Ela desenhava coisas que assustavam sua avó. Que coisas? Silêncio. Então Mauro respondeu pela primeira vez sem raiva. Só derrota. Ela desenhava um homem. Olhei outra vez para as figuras rabiscadas. O mesmo homem? Ele assentiu. Quem era? Demorou muito para responder. Tempo demais, até finalmente dizer, nosso pai. O quarto inteiro pareceu girar. Meu avô, o homem que morreu antes de eu nascer. O homem que a família sempre descreveu como trabalhador, rígido e respeitado. Olhei para minha mãe. Ela chorava em silêncio. Vocês achavam que ele fazia alguma coisa com Helena? Ninguém respondeu, mas ninguém negou. E isso foi pior, meu corpo inteiro ficou frio. Meu Deus! Minha tia começou a repetir baixinho, a gente era criança também. A gente era criança também. Naquele instante percebi algo devastador. Minha mãe e meus tios não tinham escondido apenas Helena, tinham escondido a própria infância. O silêncio daquela família não nasceu da maldade, nasceu do medo, muito medo. Gabriel apertou minha mão sem entender completamente o que estava acontecendo, e então falou algo tão inocente quanto devastador. Por isso a vó Alzira chorava? Minha mãe desmoronou, enterrou o rosto nas mãos e começou a chorar como eu nunca tinha visto. Mãe. Ela tentou proteger todo mundo, respondeu entre lágrimas. Mas já era tarde. Olhei novamente os desenhos, agora tudo parecia diferente, a menina escondida debaixo da cama. As portas trancadas. As grades. As flores amarelas tentando sobreviver em páginas cheias de medo. Helena estava pedindo ajuda. E ninguém soube ouvir, então encontrei uma última folha dobrada no fundo da pasta, muito menor que as outras, quase escondida. Abri lentamente. Era um desenho simples, apenas duas meninas de mãos dadas. Uma delas tinha flores amarelas no vestido, a outra se parecia comigo. Na parte de baixo estava escrito: quando Clara crescer ela vai me achar. Meu sangue congelou, porque aquele desenho havia sido feito anos antes de eu nascer, e atrás da folha, existia algo ainda pior, um endereço. Fiquei olhando aquele endereço como se o papel pudesse explicar sozinho o que estava acontecendo. Minha mão tremia, porque aquilo era impossível. O desenho parecia antigo. Muito antigo. Amarelado pelo tempo. E ainda assim, havia meu nome nele. Quando Clara crescer ela vai me achar. Minha mãe levantou da cama imediatamente ao perceber o que eu tinha encontrado. O que é isso? Virei a folha devagar. O endereço estava escrito com letra adulta, não infantil. Minha avó havia escrito depois. Senti o coração acelerar. Mãe. Você sabia disso? Ela empalideceu.
Meu tio Mauro arrancou o papel da minha mão outra vez. Quando leu o endereço, ficou imóvel. Depois murmurou algo quase inaudível. Ela não teve coragem. Coragem de quê? Perguntei. Ele me encarou derrotado. De terminar. A frase caiu estranha dentro de mim. Terminar o quê? Ninguém respondeu. Gabriel apertou minha mão novamente. Quem mora lá? Olhei o endereço. Era do outro lado da cidade. Um bairro antigo. Silencioso. Longe dali, minha mãe sentou devagar na cama. Parecia envelhecida há anos em poucos minutos, depois que Helena sumiu. Sua avó mudou. Por que ela achava que o pai de vocês fazia alguma coisa com ela? Minha tia começou a chorar mais forte. Ela sabia. A voz saiu baixa. Quebrada. Todos olharam para ela, inclusive Mauro. Foi a primeira vez que alguém dizia aquilo diretamente. Minha tia continuou sem coragem de erguer os olhos. Uma noite Helena apareceu chorando no quarto da mamãe. Meu corpo inteiro gelou. A gente ouviu briga naquela madrugada. O silêncio ficou insuportável. Minha mãe fechou os olhos imediatamente. Como quem já conhecia aquela lembrança bem demais, depois disso. Colocaram grades na janela. Olhei outra vez para os desenhos. Meu estômago embrulhou. E o avô de vocês? Mauro respondeu. Morreu 2 anos depois. Como? Silêncio. Então minha mãe respondeu. Infarto. Mas algo na forma como ela falou parecia incompleto. Talvez naquela família até as mortes escondessem coisas. Olhei novamente o endereço. Quem mora lá? Minha mãe começou a balançar a cabeça. Clara. Não. Você sabe. Não vai. Você sabe. Ela começou a chorar de novo, porque ela pediu para eu nunca contar. A frase me atravessou. Quem pediu? Minha mãe ergueu os olhos lentamente, e respondeu algo que fez meu coração parar. Helena. O quarto inteiro ficou silencioso. Senti minhas pernas fraquejarem. Ela está viva. Não era a pergunta. Minha mãe não respondeu, mas dessa vez eu já sabia. Helena estava viva, viva há décadas. Enquanto a família inteira fingia que ela era apenas uma tragédia antiga, meu peito começou a apertar de um jeito estranho. Raiva. Choque. Pena. Tudo junto. Vocês esconderam ela? Não foi assim. Minha mãe respondeu rápido. Então como foi? Ela respirou tremendo. Depois da morte do seu avô. Helena piorou muito. Piorou como? Nunca mais falou direito. Tinha crises de pânico. Não dormia. Não deixava ninguém tocar nela. Olhei os desenhos espalhados, a menina escondida. O homem sem rosto, tudo começou a ganhar forma horrível. Ela tinha medo dele. Minha mãe assentiu chorando, e sua avó carregou culpa até o último dia. Meu tio finalmente sentou numa cadeira perto da parede. Parecia destruído. Naquela época ninguém sabia lidar com essas coisas. Então esconderam uma criança? Protegemos ela! Mauro gritou. O próprio eco da frase pareceu assustá-lo. Por que às vezes adultos chamam de proteção aquilo que nasce do desespero? Minha tia falou baixo. Ela não queria mais ver ninguém da família. Mas vocês visitavam ela? Silêncio. Aquilo respondeu tudo. Meu peito queimou. Meu Deus! Gabriel olhava perdido de um adulto para outro sem entender completamente, até que perguntou, ela ficou sozinha? Ninguém conseguiu responder o menino. Porque sim, ela ficou. Olhei novamente o endereço. Minha avó sabia que estava morrendo. E queria que alguém finalmente quebrasse o silêncio. Por isso a carta. Por isso o quarto. Por isso eu, mãe. Por que eu? Ela demorou muito, depois respondeu. Porque você era a única pessoa da família que lembrava sua avó. Da Helena. Senti um arrepio subir pelos braços. O quê? Mesmo jeito de olhar. Mesmo jeito calmo. Até as flores amarelas. Olhei lentamente para os desenhos no quarto. Todas as flores eram amarelas. Lembrei de algo então. Quando criança, eu desenhava flores amarelas o tempo inteiro. Sem saber por quê, minha avó sempre sorria quando via. Achei que fosse coincidência. Agora já não parecia, mãe. Helena sabe que eu existo?
Ela enxugou o rosto devagar, sabe? Como? Porque sua avó falava de você. Meu coração apertou de um jeito estranho, uma mulher que eu nunca vi. Sabia quem eu era. Durante todos esses anos, olhei outra vez o desenho das duas meninas de mãos dadas. Ela vai me achar. Senti vontade de chorar, porque agora eu entendia que aquele desenho não era previsão, era esperança. Minha avó passou décadas tentando manter uma ponte viva entre duas pessoas que nunca se encontraram. Então Mauro levantou abruptamente. Isso precisa acabar aqui. Não. Clara, você não entende o estado dela. Então me explica. Ele passou a mão no rosto cansado. Ela vive isolada há anos. Não recebe quase ninguém. Tem medo de pessoas. Medo de barulho. Medo de homens. Medo de memória. Cada frase parecia esmagar o quarto, e ainda assim vocês deixaram ela sozinha. Por que ela pediu? Ou porque era mais fácil? O silêncio respondeu novamente, então ouvi algo baixo. Gabriel, vó Alzira falava que pessoas quebradas não gostam de escuro. Todos olharam para ele. Porque no escuro elas lembram de tudo. Meu corpo inteiro arrepiou, aquela frase não parecia de uma criança. Parecia algo repetido muitas vezes por alguém muito triste. Minha mãe começou a chorar outra vez, e então falou algo que mudou tudo. Ela ainda guarda o vestido amarelo. Senti meu coração acelerar. O quê? O vestido da última noite. A última noite, as palavras bateram como gelo. Que noite foi essa? Minha mãe fechou os olhos lentamente. Demorou vários segundos para responder, e quando respondeu, o quarto inteiro pareceu perder o ar. A noite em que Helena desapareceu. Ninguém conseguiu falar por alguns segundos depois daquilo. A noite em que Helena desapareceu. A frase ficou presa no quarto como fumaça. Olhei lentamente para minha mãe. O que aconteceu naquela noite? Ela parecia lutar contra a própria memória. Minha tia sentou no chão abraçando os joelhos. Mauro andava de um lado para o outro tentando controlar a respiração. Gabriel permanecia quieto perto da porta, assustado pelo clima pesado que tomava a casa, e eu sentia que estava prestes a ouvir algo capaz de mudar completamente a imagem da minha família. Minha mãe finalmente começou. Seu avô chegou bêbado. O quarto inteiro pareceu encolher. Nós já sabíamos reconhecer os passos dele quando bebia. Ela olhava para o vazio enquanto falava. Como alguém assistindo um filme antigo dentro da própria cabeça, Helena estava desenhando aqui no quarto. Olhei os lápis espalhados sobre a cômoda. Como se a menina tivesse acabado de sair, ele começou a gritar com sua avó lá embaixo. Minha tia começou a chorar mais forte imediatamente. A gente se trancou aqui. A gente? Perguntei, eu, Mauro e Helena. Meu tio fechou os olhos. Ele batia muito na porta quando bebia. Mauro murmurou. Muito. Senti um aperto no peito. E naquela noite? Minha mãe respirou fundo. Naquela noite Helena falou uma coisa. Silêncio. Ela disse que não queria mais ficar naquela casa. Olhei novamente os desenhos escondidos. Agora cada risco parecia gritar, depois da briga. Sua avó entrou aqui chorando. Minha mãe apertou as próprias mãos, e pela primeira vez ela acreditou em Helena. Meu corpo inteiro arrepiou, porque isso significava que antes ninguém acreditava completamente. Mamãe arrumou uma bolsa pequena naquela madrugada. Uma bolsa? Ela sentiu, roupa. Remédios. O vestido amarelo. O vestido, a última noite, ela levou Helena embora? Minha mãe começou a chorar, levou. O ar saiu dos meus pulmões, então foi isso, Helena não desapareceu. Ela foi retirada dali, escondida, salva, ou talvez tudo ao mesmo tempo. Mamãe deixou a gente dormindo, minha tia falou baixinho. Quando acordei, Helena não estava mais. Mamãe disse que ela tinha sumido, Mauro completou. Depois vieram polícia, perguntas, vizinhos. Mas era mentira. Minha mãe assentiu lentamente, ela fez todo mundo acreditar. Olhei em volta do quarto sentindo a cabeça girar, décadas sustentando aquela história. Por quê? Minha mãe respondeu sem me olhar, porque naquela época
Ninguém denunciava homem assim. A frase veio carregada de vergonha antiga. Principalmente marido. Principalmente pai. Principalmente homem respeitado. Cada pedaço da frase parecia apodrecer no ar. Mamãe tinha medo, ela continuou. Medo dele. Medo da cidade. Medo da polícia devolver Helena para casa. Então ela inventou o desaparecimento. E depois ele morreu. Silêncio. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir. Ele sabia? Minha mãe demorou. Depois respondeu. Achamos que não. Achamos. Aquilo não era certeza. Mamãe levou Helena para aquele endereço? Ela assentiu. Uma amiga antiga ajudou. Olhei novamente o papel. O bairro distante. O segredo escondido por décadas. E depois? Minha tia respondeu pela primeira vez. Depois Helena não quis mais voltar. A voz dela saiu destruída. Ela dizia que a família inteira deixou ela sozinha. Aquilo me atravessou, porque talvez fosse verdade. Vocês eram crianças também. Falei baixo. Minha mãe chorou imediatamente, mas crescemos. E continuamos em silêncio. Ninguém soube responder isso. Gabriel então fez outra pergunta devastadora. Ela sabe que o homem morreu? Todos congelaram. Porque ninguém havia pensado naquilo. Minha mãe levou a mão à boca lentamente. Mãe. Ela começou a balançar a cabeça. Meu Deus. Ela sabe? A resposta veio tão baixa que quase não ouvi. Acho que não. O quarto inteiro gelou. Uma mulher passou décadas escondida. Talvez ainda acreditando que o homem que destruiu sua infância pudesse encontrá-la. Senti vontade de vomitar. Mamãe dizia que Helena vivia assustada. Minha tia cochichou. Mesmo adulta. Olhei novamente os desenhos. A menina escondida. As grades. O medo. Nada daquilo terminou. Só cresceu junto com ela. Então lembrei da carta. Minha avó escreveu que não conseguiu consertar o maior erro da vida dela. Minha mãe fechou os olhos, porque ela achava que abandonou Helena. Ela salvou a filha. Mas perdeu ela depois. A frase destruiu o resto de força que ainda existia naquele quarto, porque agora tudo fazia sentido, o quarto intacto. As lágrimas escondidas. A porta trancada. As flores amarelas. A culpa. Minha avó não preservou aquele lugar por obsessão, preservou porque era o único pedaço da filha que ainda conseguia tocar. Senti os olhos queimarem. Então Mauro falou algo inesperado. Ela tentou trazer Helena de volta anos depois. Todos olharam para ele. Quando? Depois que o pai morreu. Minha mãe assentiu lentamente. Mamãe foi até lá. O que aconteceu? Silêncio. Depois minha mãe respondeu. Helena não abriu a porta. Meu peito apertou. Ela falou alguma coisa? Minha mãe começou a chorar mais uma vez. Falou. Família é onde ninguém acreditou em mim. Ninguém conseguiu respirar direito depois disso. Nem eu, nem Mauro, nem minha tia, nem um menino parado perto da porta segurando um desenho cheio de flores amarelas. Porque algumas frases não machucam só quem escuta, machucam gerações inteiras. Fui até a janela do quarto tentando organizar os pensamentos. A chuva tinha voltado lá fora. Tudo parecia mais escuro agora. Então percebi algo. A cortina. Havia algo costurado na barra inferior dela. Franzi a testa, aproximei devagar, e senti o coração acelerar imediatamente. Por quê? Escondida dentro da costura existia outra chave. Muito menor, muito mais antiga. Olhei para minha mãe. O que essa chave abre? Ela ficou pálida. Mauro murmurou quase sem voz. A caixa. Que caixa? Minha mãe começou a chorar antes mesmo de responder, a que sua avó enterrou no quintal. A chuva aumentou do lado de fora. O vento fazia a madeira antiga da casa estalar enquanto eu segurava a pequena chave entre os dedos, a caixa que sua avó enterrou no quintal. Olhei para minha mãe tentando entender se ainda existia alguma parte daquela história que não escondia outra dor por baixo. Por que ela enterrou uma caixa? Minha mãe demorou para responder, porque naquela família nenhuma lembrança vinha sozinha. Todas puxavam culpa junto, depois que Helena foi embora. Mamãe começou a guardar coisas. Que coisas? Cartas. Fotos. Desenhos. Recibos.
Tudo que lembrasse que Helena existiu. Meu tio Mauro completou, ela tinha medo de esquecer a voz dela. Aquilo me atravessou de um jeito estranho, porque às vezes pessoas traumatizadas desaparecem aos poucos mesmo estando vivas, e minha avó lutou contra esse desaparecimento durante décadas. Olhei novamente para a chave pequena. E onde está essa caixa? Mauro respondeu imediatamente, no quintal dos fundos. Minha mãe levantou rápido. Não precisa mexer nisso agora. Precisa sim. Clara. Já esconderam demais. O silêncio respondeu por ela. Gabriel se aproximou segurando meu braço. Eu posso ajudar a cavar. Aquilo arrancou um sorriso triste de mim pela primeira vez naquela noite. Você gosta de cavar? Gosto de descobrir coisas. Olhei para ele. Crianças ainda acreditam que verdades escondidas podem melhorar o mundo. Adultos aprendem o contrário cedo demais. Descemos todos em silêncio até o quintal. A chuva havia diminuído. O chão estava úmido. O cheiro de terra molhada tomava o ar inteiro. Minha mãe apontou para um canto perto do velho pé de jabuticaba. Ali. O lugar parecia esquecido há anos. Mato alto. Folhas acumuladas. Tempo parado. Mauro trouxe uma pá velha da lavanderia. Sem dizer nada, começou a cavar. O som do metal entrando na terra parecia pesado demais para aquele momento. Minha tia chorava quieta perto da porta da cozinha. Gabriel observava tudo com olhos atentos. Minha mãe permanecia imóvel abraçando o próprio corpo. E eu sentia que cada camada de terra retirada aproximava nossa família de uma verdade que talvez nunca estivesse pronta para enfrentar. Depois de alguns minutos, a pá bateu em algo duro. Todos congelaram. Mauro ajoelhou imediatamente. Começou a cavar com as próprias mãos agora. Terra molhada entrou debaixo das unhas enquanto ele puxava uma pequena caixa metálica enferrujada. Minha mãe começou a chorar no mesmo instante. Meu Deus! A caixa era pequena. Velha. Machucada pelo tempo, mas ainda estava fechada. Olhei a chave nas minhas mãos. Meu coração disparou. Abre. Mauro falou baixo. Respirei fundo. Ajoelhei na terra molhada e encaixei a chave lentamente. Ela girou, como se estivesse esperando aquele momento havia décadas. O clique pareceu ecoar no quintal inteiro. Quando abri a tampa, o cheiro de papel antigo escapou imediatamente. Dentro havia dezenas de envelopes organizados cuidadosamente, todos identificados com datas. Minha mãe levou a mão à boca. Mamãe. Peguei o primeiro envelope. Na frente estava escrito: para Helena, caso um dia ela queira voltar. Senti os olhos queimarem. Abri devagar. Era uma carta da minha avó, a letra tremida. Dolorida. Cheia de culpa. Comecei a ler em voz alta. Filha, se algum dia você encontrar coragem para ler isso, quero que saiba que a pior dor da minha vida foi perceber tarde demais o que acontecia diante dos meus olhos. Minha tia começou a soluçar. Continuei. Passei anos acreditando que silêncio mantinha famílias de pé. Hoje sei que silêncio só protege quem machuca. O vento atravessou o quintal naquele instante. Até Gabriel ficou imóvel ouvindo. Eu devia ter levado você embora antes. Devia ter acreditado no primeiro desenho. No primeiro medo. Na primeira vez que você pediu para dormir comigo. Minha voz falhou. Minha mãe desabou numa cadeira de plástico perto da parede. Continuei lendo. Se existe algo que destrói uma mãe, é perceber que a filha aprendeu cedo demais que estava sozinha. O quintal inteiro chorava agora. Até Mauro enxugava o rosto escondido. Eu não sei se um dia você vai conseguir me perdoar. Mas escondi essas cartas porque queria deixar alguma verdade viva depois da minha morte. Minhas mãos tremiam. Então cheguei na última linha. Se Clara encontrar isso um dia, talvez ainda exista esperança. Meu coração quase parou, porque mais uma vez, meu nome estava ali, como se minha avó tivesse passado anos esperando exatamente aquele momento. Olhei para minha mãe. Ela falava de mim com Helena? Minha mãe assentiu lentamente, mandava fotos escondidas. Ela respondia? Silêncio. Então Mauro respondeu, às vezes. Meu peito apertou. Vocês têm essas cartas? Ele apontou para dentro da caixa. Comecei a procurar desesperadamente, até encontrar envelopes menores, todos com a mesma caligrafia delicada, e um deles tinha meu nome escrito na frente. Minhas pernas ficaram fracas. Ela escreveu para mim.
Ninguém falou nada. Abri o envelope lentamente. Dentro havia apenas uma folha dobrada. Poucas linhas, mas suficientes para destruir o que restava dentro de mim. Clara, sua avó dizia que você desenha flores amarelas igual eu desenhava. Espero que isso signifique que a parte boa da nossa família sobreviveu em alguém. As lágrimas começaram a cair sem controle. Continuei lendo. Não fique com raiva da sua mãe. Ela também era uma criança quando tudo aconteceu. Olhei imediatamente para minha mãe chorando perto da porta, anos carregando culpa. Anos vivendo esmagada por memórias que nunca conseguiu enfrentar. Voltei para a carta. Se um dia quiser me encontrar, venha sem medo. Mas venha preparada para conhecer alguém que parou no tempo. Minha respiração falhou, porque no fim da carta, existia uma frase escrita quase tremendo: eu ainda durmo com a luz acesa. O quintal inteiro ficou em silêncio. Até a chuva parecia menor agora. Gabriel então perguntou baixinho: tia Helena ainda tem medo do escuro? Fechei os olhos, porque algumas crianças envelhecem, mas o medo dentro delas não. Naquela noite ninguém dormiu direito. As cartas ficaram espalhadas sobre a mesa da cozinha enquanto a chuva continuava caindo lá fora como se o mundo inteiro estivesse tentando limpar alguma coisa antiga demais. Minha mãe permaneceu sentada em silêncio por horas. Às vezes pegava uma das cartas da minha avó. Às vezes apenas olhava para o vazio. Mauro fumava no quintal mesmo tendo parado anos atrás. Minha tia chorava baixinho enquanto lavava a mesma xícara há quase 20 minutos. Gabriel acabou dormindo no sofá abraçado ao desenho das flores amarelas, e eu não conseguia parar de pensar na frase: eu ainda durmo com a luz acesa. Aquilo me destruiu de um jeito diferente, porque não era apenas tristeza. Era tempo perdido, décadas vivendo presa na mesma noite. Perto das 2 da manhã, peguei novamente o envelope com o endereço: mãe. Ela ergueu os olhos cansados: eu vou amanhã. O rosto dela perdeu a pouca cor que ainda tinha. Clara. Ela passou a vida inteira esperando alguém aparecer. Você não entende. Então me faz entender. Minha mãe respirou fundo. Muito fundo, e pela primeira vez naquela noite, ela contou a verdade inteira. Depois que Helena foi embora, ela nunca mais conseguiu ser a mesma. Sentei devagar. Ela teve crises muito fortes. Parava de falar. Se escondia. Às vezes passava dias sem abrir a porta. A culpa na voz dela parecia física. Sua avó tentou ajudar como podia. Pagava aluguel. Mandava comida. Remédio. Mas nunca trouxe ela de volta. Minha mãe chorou imediatamente, porque Helena dizia que aquela casa matou ela. O ar ficou pesado outra vez, e talvez tenha matado mesmo. Mauro falou do quintal. Ninguém discordou. Minha mãe continuou. Anos depois ela começou terapia. Mas já era adulta. Muito machucada. Ela casou? Silêncio, não. Teve filhos? Minha mãe balançou a cabeça. Não, a vida de Helena simplesmente parou. E aquilo doeu mais do que qualquer revelação até ali. Porque enquanto o resto da família envelheceu, brigou, trabalhou, teve filhos, criou rotinas, ela permaneceu presa emocionalmente naquela madrugada, sozinha, com medo, dormindo com a luz acesa. Na manhã seguinte acordei antes do sol nascer. A casa parecia diferente agora. Mais leve. Como se os segredos finalmente respirassem. Encontrei Gabriel sentado sozinho na cozinha desenhando. O que você tá fazendo acordado? Ele levantou o papel sorrindo. Era um desenho de uma mulher cercada de flores amarelas. Tia Helena. Meu peito apertou. Você nunca viu ela. Mas acho que ela deve gostar de flor. Sentei ao lado dele. Por quê? Porque pessoas tristes gostam de coisa bonita. Olhei para aquele menino por longos segundos. Crianças entendem dores que adultos complicam. Você vai buscar ela hoje? Perguntou. Respirei fundo. Vou tentar. Ele pensou um pouco antes de responder. Então fala para ela que ninguém precisa ter medo para sempre. Quase chorei ali mesmo. Pouco depois, peguei o carro emprestado de Mauro e saí sozinha. O endereço ficava num bairro antigo da cidade. Ruas silenciosas. Casas pequenas. Muros baixos. Árvores velhas. O tipo de lugar onde o tempo anda devagar.
Durante o caminho inteiro minhas mãos permaneceram geladas no volante. Porque eu não fazia ideia do que encontraria: uma mulher amarga. Uma mulher quebrada. Uma mulher que odiava nossa família, ou apenas alguém cansado demais para continuar fugindo. Quando finalmente parei diante da casa, meu coração disparou. Era simples, pequena, branca, com um jardim mal cuidado, mas havia flores amarelas na varanda, muitas. Fiquei imóvel olhando aquilo, como se alguma parte de Helena tivesse sobrevivido ao horror. Desci devagar do carro. O vento balançava pequenas cortinas atrás da janela. E então percebi algo que fez meu peito apertar. Todas as luzes da casa estavam acesas, mesmo sendo manhã. Engoli seco. Aproximei lentamente do portão. Cada passo parecia atravessar décadas. Quando cheguei na porta, minha coragem diminuiu pela metade. O que se diz para alguém que perdeu a vida inteira? Respirei fundo. Bati, nada. Esperei alguns segundos. Bati outra vez, silêncio. Então ouvi passos, leves, lentos, cautelosos, como alguém acostumado a ter medo da própria porta. Meu coração começou a bater tão forte que achei que ela ouviria do outro lado. A maçaneta girou devagar, e a porta se abriu apenas alguns centímetros. Primeiro apareceu um olho assustado. Depois parte do rosto, e naquele instante, eu entendi por que minha avó chorava tanto quando olhava para mim. Porque Helena aparecia comigo. Os mesmos olhos. O mesmo jeito quieto. Até a forma de franzir a testa, só que nela. Tudo parecia cansado, muito cansado. Ela me observou sem dizer nada, então olhou para minhas mãos. Eu ainda segurava sem perceber o desenho das flores amarelas que Gabriel tinha colocado na minha bolsa. Os olhos dela encheram imediatamente. Quem é você? A voz saiu baixa. Frágil. Como algo que quase desapareceu com o tempo, senti minhas lágrimas queimarem. Meu nome é Clara. O rosto dela perdeu completamente a cor. Por um segundo achei que fosse fechar a porta, ou fugir, ou desmaiar, mas ela apenas ficou imóvel olhando para mim como se estivesse vendo um fantasma antigo. Então sussurrou algo tão baixo que quase não ouvi: você cresceu. Meu coração parou, porque ela já me conhecia antes mesmo daquele encontro, e isso doeu mais do que qualquer coisa. Você cresceu. As palavras saíram de sua boca como uma lembrança escapando depois de muitos anos presa. Fiquei imóvel na varanda, porque naquele instante entendi algo devastador. Helena acompanhou minha vida de longe, talvez por fotos, talvez por cartas, talvez pelas histórias que minha avó levava escondida até aquela casa. Os olhos dela percorriam meu rosto lentamente, como se procurassem pedaços conhecidos. Então ela abriu a porta mais um pouco. Entra. A voz ainda carregava medo. Entrei devagar. A casa era silenciosa demais, tudo organizado, tudo limpo, tudo parado no tempo. Havia livros antigos empilhados, cortinas claras, fotos viradas para baixo sobre um móvel, e flores amarelas espalhadas por quase todos os cantos. Mas o que mais me chamou a atenção foi a luz. Todas as lâmpadas estavam acesas. Mesmo de manhã, meu peito apertou. Helena percebeu meu olhar imediatamente. Desculpa. Não precisa pedir desculpa. Ela baixou os olhos. Eu sei que parece estranho. Não parecia estranho. Parecia triste. Ela me conduziu até uma pequena sala. Sentou numa poltrona perto da janela, mas deixou certa distância entre nós, como alguém que ainda não sabia se podia confiar, e talvez realmente não soubesse. Você se parece muito com ela, falou baixo. Com a avó? Ela sentiu, principalmente quando olha em silêncio. Senti vontade de chorar, porque aquela mulher conhecia pedaços meus sem nunca ter participado da minha vida. Olhei em volta novamente. Minha avó vinha aqui com frequência? Helena ficou alguns segundos sem responder, depois assentiu devagar, enquanto conseguiu andar. A frase me esmagou. Mãe dizia que ela nunca desistiu de você. Os olhos de Helena marejaram imediatamente. Ela tentou. E você? Silêncio, longo demais, até ela finalmente responder. Eu não sabia mais voltar. Aquilo atravessou meu peito, porque às vezes pessoas traumatizadas não fogem apenas de lugares, fogem da própria possibilidade de pertencer. Helena levantou devagar e caminhou até uma pequena estante, pegou uma caixa de madeira. Quando abriu, meu coração disparou.
Fotos minhas, desde criança, escola. Aniversário. Formatura. Natal. Levei a mão à boca imediatamente. Meu Deus! Ela observava minha reação em silêncio. Vovó mandava tudo escondido. Explicou. Peguei uma das fotos. Eu devia ter uns 8 anos. Estava segurando flores amarelas no jardim da antiga casa. As lágrimas começaram a cair sem controle. Você guardou tudo. Helena sorriu pela primeira vez, pequeno. Dolorido. Mas verdadeiro. Era a única maneira de ver alguém da família crescer sem sentir medo. Olhei para ela. Você tinha medo de mim? Não. Respirou fundo. Eu tinha medo das lembranças. Sentei lentamente segurando as fotos, e então percebi outra coisa. Havia desenhos junto delas. Meus desenhos de infância. Flores amarelas. Casas. Mulheres de vestido comprido. Senti um arrepio subir pelos braços. Como você conseguiu isso? Ela apontou para uma foto da minha avó. Sua avó levava. Minha garganta travou. Ela falava muito de mim? Helena sorriu triste. Dizia que você era gentil. Que conversava baixo. Que ajudava crianças. Que tinha olhos parecidos com os meus antes. A frase morreu no meio. Antes de quê? Ela desviou o olhar imediatamente. Antes do medo. Antes da dor. Antes da vida parar. Não precisava completar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Então criei coragem para perguntar. Você sabia que a avó morreu? Os olhos dela se encheram imediatamente. Assentiu. Eu fui no enterro. Meu coração disparou. O quê? Fiquei longe. Dentro do carro. Não consegui descer. Imaginei aquela cena imediatamente, uma mulher escondida assistindo o enterro da própria mãe sem coragem de se aproximar. Aquilo me destruiu. Ela sabia que você estava lá? Helena começou a chorar baixinho. Sabia. Como? Ela abriu outra gaveta lentamente e retirou uma carta, a última carta da minha avó. Entregou para mim com mãos trêmulas. Ela escreveu antes de morrer. Abri devagar. A letra parecia mais fraca agora. Mais cansada. Filha, se estiver lendo isso, significa que finalmente fui embora. E minha maior tristeza continua sendo não conseguir trazer você de volta para casa. As lágrimas começaram imediatamente. Continuei. Mas talvez casa nunca tenha sido aquela construção. Talvez casa seja apenas o lugar onde alguém acredita na nossa dor. Minha respiração falhou. Olhei para Helena chorando diante de mim, então li a última parte. Se Clara aparecer um dia. Abra a porta. Ela nasceu para quebrar silêncios que destruíram nossa família. Fechei os olhos, porque pela primeira vez eu entendia completamente. Minha avó passou anos preparando aquele encontro, anos, mesmo sabendo que talvez nunca acontecesse. Helena enxugou as lágrimas devagar. Sua avó dizia que você tinha coragem. Olhei para ela. Não parece coragem. Parece tristeza. Ela sorriu fraco. As duas coisas andam juntas às vezes. O silêncio entre nós deixou de ser desconfortável naquele momento. Virou reconhecimento. Então percebi algo. Havia um quarto no fim do corredor com a porta entreaberta. E dentro dele, uma pequena luz acesa. Mesmo durante o dia, Helena percebeu meu olhar. Imediatamente ficou tensa. Você ainda dorme com a luz ligada? Não era pergunta. Ela apertou as mãos uma na outra. Não consigo apagar. Meu coração apertou. Por que acha que ele pode voltar? A pergunta escapou antes que eu pudesse evitar. Helena ficou completamente imóvel. E então, pela primeira vez desde que cheguei, ela começou a tremer. Ela começou a tremer de um jeito assustador. Não era apenas nervosismo. Era medo antigo acordando de repente. Tia Helena. Ela levantou rapidamente da poltrona como se precisasse fugir da própria memória. Não. A voz saiu fraca. Desesperada. Ele morreu. Falei com cuidado. Helena parou no meio da sala. As mãos tremiam tanto que ela precisou apoiar na parede. Não fala isso. Meu coração apertou imediatamente. Porque naquele instante eu entendi alguma parte dela nunca acreditou de verdade. Ou talvez nunca tenha conseguido confiar o suficiente para descansar. Aproximei devagar. Ele morreu há muitos anos. Ela começou a balançar a cabeça como uma criança assustada. Não. Não. Tia Helena.
Eu ouvi passos durante anos. A frase congelou o ar da sala, à noite. Na rua. No portão. No corredor. Os olhos dela enchiam de lágrimas enquanto falava. Eu sabia que não era real. Mas meu corpo nunca acreditava. Senti vontade de abraçá-la. Mas não sabia se toque significava conforto ou ameaça para alguém que viveu tanto medo, então apenas permanecia ali, presente. Helena respirava com dificuldade agora, depois que mamãe me trouxe para cá. Eu acordava gritando. Passava noites escondida embaixo da cama. Eu tinha medo até da sombra das árvores. Cada palavra parecia arrancada da alma. E ninguém ajudou? Perguntei baixo. Ela sorriu triste. Naquela época chamavam trauma de loucura. O silêncio pesou de novo, porque era verdade. Muitas mulheres quebradas foram apenas escondidas do mundo, quando soube que ele morreu. Eu não conseguia acreditar. Os olhos dela estavam perdidos agora. Por que pessoas assim não morrem dentro da cabeça da gente? Aquilo me destruiu, mais do que qualquer revelação, porque percebi que o homem morreu. Mas continuou vivendo dentro dela durante décadas. Então Helena fez algo inesperado, foi até o quarto do corredor. O quarto da luz acesa. Fiquei parada sem saber se devia segui-la. Alguns segundos depois ela apareceu segurando algo pequeno, um vestido infantil amarelo. Meu coração apertou tão forte que doeu fisicamente. O vestido. Ela sentiu devagar, estava gasto pelo tempo. Pequeno demais. Delicado demais para carregar tanta dor. Usei na última noite. Os dedos dela acariciavam o tecido como se ainda fosse possível proteger a menina que existia ali. Vovó guardou igualzinho. Helena sorriu fraco. Mamãe costurou essa flor quando eu rasguei brincando. Apontou uma pequena flor bordada perto da barra. Senti as lágrimas descerem novamente. Porque de repente aquela mulher deixou de parecer apenas uma vítima distante. Ela virou criança diante dos meus olhos. Uma criança que teve medo cedo demais. Helena sentou lentamente segurando o vestido no colo. Eu tentei esquecer aquela casa. Olhou para mim. Mas aí sua avó começava a falar de você. Respirei fundo. Ela dizia que você sorria igual eu antes. A frase me desmontou completamente. Eu queria conhecer você, continuou. Mas tinha medo da família me encontrar. A gente nunca teria feito mal para você. Ela sorriu sem alegria. Todo mundo acha isso sobre a própria família. Aquilo ficou pesado entre nós, porque parte daquela dor existia exatamente por ninguém acreditar que o perigo morava dentro da casa. Então tomei coragem para perguntar algo que queimava dentro de mim desde o começo. Você odeia minha mãe? Helena ficou imóvel, muito imóvel. Depois respondeu, eu tentei odiar. Minha respiração prendeu, mas ela era criança também. As mesmas palavras da carta, as mesmas palavras da minha avó. Às vezes a gente cresce culpando pessoas que também estavam sobrevivendo. Senti um nó enorme na garganta. Porque aquilo exigia uma maturidade emocional absurda de alguém tão ferida. Helena então olhou diretamente para mim pela primeira vez desde que cheguei, mas eu senti raiva por muitos anos. Assenti, você tinha direito. Ela fechou os olhos. Eu queria que alguém tivesse aberto aquela porta antes da mamãe. O silêncio que veio depois parecia infinito, porque não existia resposta para isso, nem reparo, nem retorno. A infância dela tinha acabado naquela casa. E ninguém devolve infância para alguém. Então ouvi o celular vibrando. Era minha mãe. Atendi. Mãe? A voz dela saía chorando do outro lado. Ela tá bem? Olhei para Helena segurando o vestido amarelo no colo. E respondi a única verdade possível, não. Mas tá viva. O silêncio da minha mãe do outro lado do telefone foi devastador. Então Helena falou baixo, é ela? Assenti, as mãos dela começaram a tremer de novo. Mamãe quer falar com você. Helena ficou imóvel, os olhos cheios d'água. Décadas cabiam naquele silêncio. Eu não consigo. Tia. Eu não consigo ouvir a voz dela sem voltar para aquela noite. Meu coração afundou, porque traumas não obedecem lógica. Nem tempo, mas então algo inesperado aconteceu. Gabriel apareceu na chamada de vídeo. Tia, deixa eu falar. Minha mãe provavelmente tinha colocado ele no telefone sem querer, e quando Helena viu o rosto do menino,
Alguma coisa mudou. Ele sorriu imediatamente. Oi, tia Helena. Ela ficou completamente surpresa. Você me conhece? Conheço. Você gosta de flor amarela. Helena começou a chorar instantaneamente. Gabriel aproximou o rosto da câmera. Eu fiz um desenho para você. Mostrou o papel cheio de flores tortas e coloridas. Toma. Helena levou a mão à boca tentando conter o choro. Então Gabriel falou a frase que destruiu o resto das paredes dentro daquela família. Aqui ninguém vai deixar você sozinha. Helena desabou, não de tristeza, mas daquele jeito que pessoas quebradas choram quando finalmente acreditam que alguém ficou. Helena chorava sem conseguir parar. O celular tremia nas minhas mãos enquanto Gabriel continuava sorrindo do outro lado da tela como se estivesse fazendo a coisa mais natural do mundo. E talvez estivesse. Porque crianças ainda não aprenderam a complicar amor com orgulho. Aqui ninguém vai deixar você sozinha. A frase parecia coar pela casa inteira. Helena levou anos fugindo de adultos, e bastaram poucos segundos ouvindo uma criança para alguma parte dela finalmente baixar a guarda. Gabriel continuava falando animado. Eu também tenho medo do escuro às vezes. Helena soltou um pequeno riso no meio do choro. Tem? Tenho. Mas a mamãe fala que quando a gente tá acompanhado fica menor. Olhei para Helena. Ela parecia desmontada emocionalmente, como alguém ouvindo uma linguagem que tinha esquecido existir. Posso te mostrar meu cachorro? Gabriel perguntou. Helena riu mais uma vez. Muito pequena. Mas real, pode. Fiquei observando os dois conversarem por alguns minutos, e então percebi algo que quase me fez chorar outra vez. Helena sorria diferente quando falava com crianças, mais leve. Menos assustada. Mais próxima da menina que talvez nunca tivesse conseguido deixar de ser. Depois de um tempo, Gabriel chamou minha mãe. Vó, fala com ela. Helena congelou imediatamente. A mudança foi instantânea. O corpo endureceu. Os dedos apertaram o vestido amarelo no colo. Minha mãe apareceu na câmera chorando antes mesmo de falar, Helena. O silêncio seguinte carregava décadas. Eu sentia meu coração batendo forte só de assistir. Minha mãe tentou continuar, filha. Helena fechou os olhos imediatamente, como se aquela palavra ainda machucasse, mamãe. A voz saiu quebrada. Frágil. Cheia de coisas acumuladas por anos, minha mãe começou a chorar sem controle. Me perdoa. Helena não respondeu. Mamãe devia ter percebido antes. Devia ter tirado você daquela casa. Devia ter protegido você. Cada frase parecia pesada demais para existir. Helena apertava o vestido com força enquanto lágrimas caíam silenciosas. Eu achei que estava protegendo a família. Ponto e perdi minha filha. Meu peito queimou. Por que aquela culpa envelheceu junto com minha mãe? Helena finalmente abriu os olhos e perguntou algo tão simples quanto devastador. Por que você demorou tanto? O silêncio esmagou todo mundo. Minha mãe tentou falar. Não conseguiu. Tentou outra vez, porque eu tinha vergonha. A resposta saiu crua. Honesta. Feia. Vergonha de quê? Helena perguntou, de admitir que eu vi sinais e não entendi. De admitir que tive medo. De admitir que continuei vivendo enquanto você ficou presa naquela noite. As lágrimas desciam pelo rosto das duas agora. Eu nunca esqueci você, minha mãe continuou. Nunca. Helena respirou tremendo, mas também nunca voltou. A frase entrou como faca, porque era verdade. Minha mãe abaixou os olhos imediatamente. Eu achava que você me odiava. Eu odiava. O ar ficou pesado, mas Helena continuou antes que a dor fechasse tudo outra vez. Depois comecei a sentir saudade. Depois culpa. Depois medo. Depois cansaço. As últimas palavras quase desapareceram. Porque viver machucada por décadas cansa. Cansa muito. Minha mãe chorava como criança agora. Eu queria abraçar você. Helena levou a mão ao rosto tentando respirar direito. Eu não sei se consigo ainda. Tudo bem. Eu espero. Aquela frase mudou alguma coisa, porque pela primeira vez ninguém pressionava Helena. Ninguém exigia. Ninguém cobrava cura imediata, só presença, só espera, só amor sem força. Gabriel apareceu novamente no meio da tela. Então ela pode vir comer bolo domingo.
Eu ri chorando. Minha mãe também. Até Helena sorriu entre lágrimas. Ele sempre resolve tudo assim? Ela perguntou. Quase sempre. Respondi. O menino assentiu orgulhoso. Porque família briga muito. O silêncio depois da frase foi quase bonito, porque vindo de uma criança. Parecia verdade simples, depois da ligação terminar. A casa ficou quieta novamente, mas diferente, menos pesada. Helena caminhou até a cozinha lentamente, abriu um armário. Pegou 2 xícaras antigas. Café? Assenti. Enquanto ela preparava, observei seus movimentos, cautelosos. Organizados. Quase silenciosos demais, movimentos de quem passou a vida tentando não incomodar o mundo. O Gabriel parece bom menino, ela falou enquanto colocava água no fogo. É. Ele gosta de você. Ela sorriu de lado, porque ele ainda não conhece minhas partes quebradas. Olhei firme para ela, talvez ele só não tenha aprendido a fugir delas. Helena ficou em silêncio alguns segundos, depois murmurou, sua avó falava igual você. Sentamos à mesa pequena da cozinha, o café tinha cheiro forte. Caseiro. Aconchegante, e pela primeira vez desde que cheguei. Helena parecia menos assustada comigo, então ela abriu uma gaveta lentamente, e tirou um maço de folhas dobradas. Reconheci imediatamente, desenhos, centenas deles, mais recentes. Mais adultos. Mas ainda cheios de flores amarelas. Você continuou desenhando. Ela sentiu. Era a única hora que minha cabeça ficava quieta. Peguei um dos desenhos. Uma menina pequena segurando a mão de uma senhora idosa diante de um jardim cheio de flores. Você e a avó. Helena olhou o desenho longamente. Ela vinha aqui toda primavera. Plantava uma flor nova. Fingia que o passado não existia por algumas horas. As lágrimas voltaram aos meus olhos. Minha avó passou a vida tentando reconstruir pontes sem saber se pisaria nelas outra vez. Então Helena pegou outro desenho. Esse me fez prender a respiração. Era eu, mais velha. Sentada diante da casa dela. Você desenhou isso antes de eu vir? Ela assentiu devagar. Sonhei algumas vezes. Meu coração disparou. Você sabia que eu viria? Helena olhou pela janela cheia de flores amarelas balançando ao vento, e respondeu baixinho, eu acho que sua avó nunca morreu acreditando que você não encontraria o caminho. Passei o resto do dia ouvindo Helena falar, devagar. Sem pressão. Sem perguntas demais, como quem ajuda alguém a abrir uma porta emperrada depois de muitos anos, ela me mostrou desenhos antigos. Cartas da minha avó. Flores secas guardadas dentro de livros. Bilhetes pequenos escritos em datas importantes. Tudo aquilo parecia uma tentativa silenciosa de continuar viva. E talvez fosse. Quando o sol começou a cair, percebi outra coisa. Helena olhava constantemente para as janelas, como se ainda esperasse perigo. Mesmo depois de décadas, trauma faz isso. Transforma a sobrevivência em rotina. Você nunca saiu daqui? Perguntei baixo. Ela pensou antes de responder. Saí algumas vezes. Mercado. Farmácia. Enterro da mamãe. Silêncio, mas sempre volto rápido. Olhei novamente para a casa pequena, não parecia lar. Parecia abrigo, então perguntei algo que estava preso dentro de mim desde o começo. Tia, você foi feliz alguma vez depois daquela noite? Helena ficou imóvel, muito imóvel, depois sorriu triste. Sabe o que é estranho? O quê? A dor muito longa começa a parecer identidade. Aquilo entrou fundo, eu me acostumei tanto a sobreviver, que esqueci como viver. As lágrimas queimaram meus olhos outra vez, porque ela não perdeu apenas infância, perdeu futuro. Possibilidades. Anos inteiros, e tudo isso ficou enterrado em silêncio dentro daquela família. Helena então levantou devagar, foi até a varanda cheia de flores amarelas. O céu estava escurecendo lentamente, e percebi algo pela primeira vez. Ela estava deixando a noite chegar sem acender novas luzes. Talvez nem tivesse notado. Parei ao lado dela. O vento atravessava as plantas suavemente. Vovó dizia que você gostava de chuva. Falei. Helena sorriu de lado, porque a chuva faz barulho. E? Barulho bom afasta memória ruim. Ficamos em silêncio olhando a rua. Então ela perguntou,
Como minha irmã está? Sorri pequeno, cansada. Arrependida. Com medo de perder você outra vez. Helena fechou os olhos. Mamãe envelheceu rápido depois que eu fui embora? Assenti, muito. Ela chorou em silêncio. Eu queria ter voltado antes. Por que não voltou? Demorou muito para responder, até finalmente dizer, porque eu tinha medo de descobrir que ninguém me esperava mais. Meu coração apertou tão forte que precisei respirar fundo, porque no fim. Era isso. Ela passou a vida inteira acreditando que tinha sido esquecida, quando na verdade existia uma família inteira tentando sobreviver à culpa. Famílias quebradas fazem isso, amam errado. Silenciam errado. Demoram demais, mas ainda amam. O celular vibrou novamente. Mensagem da minha mãe. Pergunta se ela aceita jantar domingo. Mostrei para Helena. Ela ficou olhando a tela em silêncio. Muito tempo. Tempo suficiente para eu perceber o tamanho da batalha acontecendo dentro dela. Então perguntou: Gabriel vai estar? Sorri imediatamente. Vai. Ela respirou fundo e respondeu algo que minha avó provavelmente esperou ouvir por décadas. Então eu vou tentar. Meu peito quase explodiu, porque para algumas pessoas tentar já é coragem gigantesca. Anoiteceu completamente pouco depois, e então percebi algo estranho. A sala estava mais escura. Olhei em volta confusa. Helena percebeu meu olhar, e pela primeira vez desde que cheguei, sorriu de verdade. Pequeno. Frágil. Mais livre. Acho que esqueci de acender a luz. Olhei para as lâmpadas apagadas. Meu corpo inteiro arrepiou. Porque talvez aquela fosse a primeira noite em muitos anos em que o escuro não parecia invencível para ela, não porque o medo desapareceu, mas porque alguém finalmente entrou na casa sem trazer ameaça junto. Helena caminhou até a porta comigo. Parou antes que eu saísse. Clara? Os olhos dela marejaram outra vez, obrigada por abrir a última porta que sua avó tentou deixar destrancada. Não consegui responder, só abracei ela, devagar. Com cuidado. No começo o corpo dela endureceu pelo reflexo antigo do medo, depois, relaxou lentamente. E então Helena começou a chorar no meu ombro como talvez nunca tivesse chorado na vida, não como mulher adulta, como criança. Abracei mais forte, porque algumas pessoas passam décadas esperando descobrir que finalmente podem parar de fugir. Quando fui embora, ela ficou na varanda cercada de flores amarelas observando meu carro desaparecer na rua. E antes de dobrar a esquina, olhei pelo retrovisor. A casa continuava iluminada, mas pela primeira vez, havia uma luz apagada. Domingo. Chegou 2 dias depois. Minha mãe quase não conseguia respirar de ansiedade. Mauro fingia normalidade limpando a mesa sem necessidade. Minha tia fazia comida demais para esconder nervosismo. Gabriel esperava na porta desde cedo segurando um desenho novo. Flores amarelas outra vez. Quando o carro finalmente parou diante da casa, o silêncio tomou conta de todo mundo. Helena demorou alguns segundos para descer, então saiu devagar, vestido simples. Olhar assustado. Mãos trêmulas. Minha mãe começou a chorar imediatamente, mas não correu. Não forçou. Não invadiu, só ficou ali, esperando. Helena olhou a casa antiga por longos segundos, depois olhou para a irmã, e caminhou lentamente até ela. Quando parou diante da minha mãe, as duas apenas se abraçaram, sem discurso. Sem explicação. Sem passado suficiente para caber em palavras. Só abraço. Gabriel sorriu olhando tudo aquilo, então segurou a mão de Helena e falou: Viu? Ninguém deixou você sozinha. Helena desabou chorando outra vez, e naquele instante, eu entendi finalmente o que minha avó tentou ensinar até o último dia: segredos podem destruir famílias por gerações. Silêncios podem adoecer crianças até a velhice. Mas quando alguém finalmente escolhe enfrentar a verdade, até as pessoas mais quebradas ainda podem encontrar caminho de volta. Meses depois, Helena começou terapia novamente. Dessa vez acompanhada. Dessa vez amparada. Dessa vez sem precisar sobreviver sozinha. Ainda dorme com uma pequena luz acesa, mas agora deixa algumas apagadas. E às vezes, isso já significa milagre suficiente.